Só a experiência traz conhecimento, e quanto mais você fica nesta terra, mais experiência adquire. Nós passamos a vida inteira acreditando que nos falta alguma coisa, não é mesmo? Que precisamos ser um pouco mais inteligentes, que deveríamos ter um coração mais forte para lidar com as dores, ou que nos falta coragem para enfrentar o mundo. Nós caminhamos pela vida procurando um mágico, alguém ou alguma coisa lá fora que resolva os nossos problemas e nos mostre o caminho de volta para casa. E se eu te dissesse que um dos maiores clássicos da literatura infantil foi escrito exatamente para te mostrar que tudo o que você procura, na verdade, já está aí dentro de você? Publicado no ano de 1900, O Mágico de Oz, de L. Frank Baum, é muito mais do que a história de uma garotinha, um cachorrinho e uma famosa estrada de tijolos amarelos. É um mapa sobre autoconhecimento, sobre quebrar as ilusões da vida adulta e sobre descobrir que a nossa bagagem já está completa. E te garanto, o livro original é muito mais profundo e um pouco diferente do que a história que o cinema nos contou. Olá, eu sou o Thiago Escócia. Pode pegar sua xícara de café, achar um lugar bem confortável e vir comigo. Porque hoje nós vamos para muito além do arco-íris, desvendar a história completa e as lições escondidas nesse livro aqui, O Maravilhoso Mágico de Oz. A nossa história começa nas pradarias do Kansas. Tudo lá é cinzento. A casa, o mato, o céu e até o tio Henry e a tia Anne, com quem a jovem órfã Dorothy vive. A única fonte de alegria e cor na vida de Dorothy é o seu cachorrinho preto, Totó. Um dia, o céu escurece e um terrível ciclone se forma. Os tios correm para o abrigo subterrâneo, mas Totó se esconde debaixo da cama e Dorothy corre para salvá-lo. Antes que ela possa descer ao abrigo, o vento ergue a casa inteira pelos ares, com Dorothy e Totó dentro, carregando-os por horas a fio, como se estivesse num balão. O cansaço é tanto que a menina acaba adormecendo. Quando a casa finalmente pousa com o solavanco, Dorothy abre a porta e o cinza do Kansas desaparece. Ela está numa terra de beleza extraordinária, cheia de relvados verdes, flores e árvores frutíferas. Logo, ela é recebida por um grupo de pessoas baixinhas, os Munchkins, e por uma velhinha simpática, a Bruxa Boa do Norte. A Bruxa Boa agradece Dorothy então por ter libertado os Munchkins da escravidão. Confusa, Dorothy descobre que a sua casa caiu em cima da Bruxa Má do Leste, esmagando-a. Do corpo da bruxa morta sobram apenas 2 brilhantes sapatos de prata, que a Bruxa do Norte entrega a Dorothy. Desesperada para voltar para o Kansas, Dorothy é informada de que um deserto mortal cerca todo o país, e a única pessoa que pode ajudá-la é o Grande Mágico de Oz, que vive na Cidade das Esmeraldas. A Bruxa do Norte então dá um beijo na testa de Dorothy, uma marca mágica de proteção, e diz para ela seguir a estrada, a calçada de tijolos amarelos. Usando os sapatos de prata da bruxa morta, Dorothy e Totó iniciam sua jornada. Uma pausa rápida aqui. Vocês perceberam, né? Que no livro os sapatos não têm a mesma cor icônica do cinema. Eles não têm a cor de rubi, mas sim, originalmente, são cor de prata. O cinema fez essa alteração para aproveitar a tecnologia Technicolor da época e dar um contraste visual maior para quem estava assistindo. Além disso, outra grande mudança é que, no livro original, quem recebe Dorothy em Oz não é a Glinda, mas sim a Bruxa Boa do Norte. A Glinda só vai aparecer lá pra frente na história. Vamos continuar com ela. Caminhando pela estrada de tijolos amarelos, Dorothy encontra seu primeiro companheiro, um espantalho preso num poste no meio de um milharal. Dorothy o liberta e ele confessa que sua vida é muito triste porque sua cabeça é recheada de palha e ele não tem um cérebro. Ele decide então se juntar a Dorothy para pedir um cérebro ao Grande Oz. Mais à frente, adentrando uma floresta, eles escutam um gemido. É um lenhador, todo feito de lata, completamente enferrujado e paralisado há mais de um ano. Dorothy então usa uma lata de óleo para soltar as juntas dele. O lenhador acaba nos contando sua triste história. Ele era um homem de carne e osso, apaixonado por uma moça Munchkin, mas a Bruxa Má do Leste encantou seu machado, que cortou todas as partes do seu corpo. Felizmente, um latoeiro substituiu tudo por lata, mas ele acabou ficando sem um coração, perdendo assim a capacidade de amar. Após contar sua história e ouvir a história do grupo, ele decide se juntar a eles, para assim chegar até Oz e pedir a ele um coração. Pouco tempo depois, um leão imenso pula na estrada, ataca o espantalho e o lenhador e tenta morder Totó. Dorothy, indignada, dá um tapa no focinho do leão e o chama de covarde. Para a surpresa de todos, o leão abaixa a cabeça e admite que é exatamente isso. Um leão covarde, que ruge alto apenas para afastar o perigo, pois morre de medo de tudo. Ele acaba se juntando à comitiva, esperando que o grande mágico lhe dê, enfim,
a coragem que ele tanto deseja. A história de origem do Homem de Lata é bem pesada, vocês não acham? Ela mal aparece no filme clássico. Parece até que o autor colocou o conto macabro dentro de sua história infantil. Outro ponto que eu acho muito interessante nessa parte da história é como cada personagem que vai entrando no grupo sente que lhe falta algo, uma característica, um atributo, e esse sentimento de falta vai ser determinante para a lição que o livro quer nos passar no final. Pois bem, com o grupo formado, vamos voltar para a história e para os perigos que eles vão ter que enfrentar agora. A jornada até Oz não é fácil. Eles enfrentam abismos gigantescos que o leão precisa saltar carregando os amigos nas costas. Eles fogem também dos terríveis Cálidas, monstros assustadores com corpos de urso e cabeças de tigre. Graças ao machado do lenhador, que derruba uma árvore para criar uma ponte e depois a corta para derrubar os monstros no abismo, eles escapam com vida. Mas o perigo mais silencioso ainda estava por vir. O grupo chega a um vasto e belíssimo campo de papoulas. O perfume dessas flores é tão forte e venenoso que qualquer ser de carne e osso que o respire cai no sono eterno. Dorothy, Totó e o grande leão desmaiam no meio das flores. O espantalho e o lenhador, que não respiram, carregam Dorothy e Totó para fora, mas o leão é pesado demais para eles. Tudo parecia perdido para o rei dos animais, até que o lenhador de lata salva uma ratinha do campo de um gato selvagem. Essa ratinha era, na verdade, a rainha dos ratos. Como gratidão, ela convoca milhares de ratos súditos. O lenhador constrói uma carroça de madeira, e os milhares de ratinhos puxam o grande leão para fora do campo mortífero, salvando assim sua vida. Os monstros Cálidas e o exército da Rainha dos Ratos são outros exemplos de coisas que ficaram de fora do filme clássico. Vale a pena comentar também como o livro gosta de colocar os personagens em situações que eles têm que mostrar mais do que força. Mas no final tudo vale a pena. Vamos ver agora como foi quando eles conheceram Oz. Finalmente, eles chegam à muralha da cidade das Esmeraldas. O guarda dos portões exige então que todos coloquem óculos verdes trancados com chave, avisando que o brilho da cidade poderia cegá-los. Com os óculos, eles veem uma cidade deslumbrante, onde tudo, das casas, a limonada, é verde. Eles são levados ao palácio, mas Oz exige vê-los um por dia, isoladamente. E aqui o livro toma um rumo muito bizarro. Para Dorothy, Oz aparece como uma cabeça gigante sem corpo. Para o espantalho, ele é uma linda mulher com asas. Para o lenhador de lata, Oz se mostra como um monstro terrível de 5 olhos. E para o leão, ele surge como uma imensa bola de fogo. Apesar das formas diferentes, a exigência do grande mágico é exatamente a mesma para todos. Eles só terão seus desejos realizados se fizerem um pequeno favor em troca: matar a Bruxa Má do Oeste. Essa parte da audiência com Oz é fantástica. O mago assume diferentes formas para cada um dos personagens, e nós podemos tirar algumas interpretações em relação a isso. Para Dorothy, ele aparece como uma cabeça gigante, algo intimidador, distante, frio. Podemos interpretar isso como sendo a visão de uma criança ao poder adulto, algo colossal, intimidador, mas que não tem alma, que não tem uma escuta real. Para o espantalho, o mago aparece como uma senhora, uma fada, um ser quase divino. Ela simbolizaria como o espantalho entende que deveria ser a inteligência, algo etéreo, algo muito distante, algo perfeito e muito bonito. Para o Homem de Lata, o mago aparece como um monstro. Isso acaba nos mostrando como o Homem de Lata enxerga o poder, enxerga como algo aterrorizante e sem nenhuma empatia. Para o leão, o mago aparece com uma bola de fogo, um elemento imparável, indestrutível, algo que simboliza a materialização dos maiores medos do leão. Desolados, mas sem opção, os amigos marcham rumo ao oeste. A Bruxa Má, que tem um único olho poderoso como telescópio, os vê chegando e decide aniquilá-los. Ela envia 40 lobos, que o lenhador decapita um a um. Ela manda 40 corvos, e o espantalho torce o pescoço de todos eles. Ela envia um enxame de abelhas negras, que quebram seus ferrões na lata do lenhador. Por fim, ela envia seus escravos, os Winks, mas o leão os afugenta com um rugido. Furiosa, a bruxa apela para a sua última e mais poderosa arma, o capuz de ouro. Quem usa esse capuz pode comandar os macacos alados em 3 ocasiões. A bruxa ordena então que os macacos destruam o grupo. Assim, os macacos alados jogam o Homem de Lata no penhasco para amassá-lo. Eles arrancam toda a palha do espantalho, jogando suas roupas numa árvore. Capturam o leão e o prendem no castelo da bruxa. Mas, ao tentarem pegar Dorothy, o líder dos macacos recua. Ele vê a marca do beijo da bruxa boa do norte na testa da menina e diz que o poder do bem a protege. Os macacos apenas a deixam no castelo, intacta. A Bruxa Má também teme a marca em Dorothy e os misteriosos sapatos de prata, e transforma a menina numa escrava, obrigando-a a limpar o chão. Um dia, usando feitiçaria, a bruxa faz Dorothy tropeçar e rouba um de seus sapatos de prata. Dorothy fica tão furiosa com a injustiça que pega um balde de água e joga na bruxa. E então, o impensável acontece.
A água faz a bruxa derreter e se dissolver como açúcar mascavo. Com a bruxa morta, os Winks estão livres e, como gratidão, consertam o lenhador de lata e recheiam o espantalho novamente. Dorothy pega o capuz de ouro para si e acaba descobrindo seu poder mágico, ordenando que os macacos alados carreguem todos de volta para a Cidade das Esmeraldas. De volta a Oz, o grupo exige os seus prêmios, mas a voz sem corpo manda que eles voltem no dia seguinte. O leão, indignado, solta um rugido tão alto que Totó se assusta, tropeça e derruba um biombo no canto da sala. Por trás do biombo não há nenhum monstro ou fada, há apenas um velhinho miúdo, careca e enrugado. O grande mágico de Oz não passava de um farsante. Ele confessa, era apenas o ventríloco e balonista de Omaha, nos Estados Unidos, que um dia se perdeu nas correntes de ar com seu balão e caiu naquela terra. O povo, ao vê-lo descer do céu, achou que ele era um mago. Para se proteger das bruxas más, ele mandou construir a Cidade das Esmeraldas e trancou-se no palácio, usando truques teatrais para parecer aterrorizante. Até os óculos verdes que todos usavam eram truque. A cidade não era toda feita de esmeraldas. Parecia verde apenas porque o povo era obrigado a usar as lentes. Os heróis ficam arrasados, mas o velhinho, sendo um homem astuto, prova que todos já possuíam o que tanto buscavam. Ele faz uma operação de mentira na cabeça do espantalho, colocando uma mistura de farelo, agulhas e alfinetes, dizendo que agora ele tem o cérebro aguçado. O espantalho sai se sentindo um gênio. Ele corta um quadrado no peito do lenhador e coloca o coração de seda recheado de serragem. O lenhador chora de emoção. E ele dá ao leão uma poção, que era apenas um líquido num frasco quadrado verde, dizendo ser a coragem líquida. O leão bebe e sente-se imediatamente valente. Oz acaba satisfazendo a todos usando apenas o efeito placebo. Nessa parte da história, chegamos em um grande plot twist. O grande mágico de Oz era e sempre foi um ser humano normal. Contudo, ao atender os pedidos dos personagens, ele nos mostra que o que eles tanto queriam sempre esteve dentro deles. Mas, e quanto a Dorothy? Como o mago vai realizar seu desejo? Vamos voltar para a história. Para Dorothy, no entanto, a mágica psicológica não adiantava. Oz constrói um balão de seda verde colada e decide que vai embora com ela de volta para os Estados Unidos. Mas, bem na hora da partida, Totó corre atrás de um gato. Dorothy vai buscá-lo, as cordas arrebentam e Oz sobe ao céu sozinho, deixando a menina para trás. O espantalho é coroado novo governante da Cidade das Esmeraldas, mas eles decidem fazer uma última jornada para o sul, para pedir ajuda a Glinda, a bruxa boa do sul. A viagem ao País dos Quadrins, onde tudo é pintado de vermelho, é cheia de obstáculos bizarros. Eles enfrentam árvores mágicas que agarram os viajantes. Passam pelo frágil país de louça, onde todas as casas, cercas e pessoas são feitas de porcelana minúscula e delicada, e qualquer esbarrão pode quebrá-los para sempre. Numa floresta escura, o leão covarde, que não é mais covarde, mata uma aranha gigantesca que aterrorizava o lugar, e os animais o coroam rei da floresta. E eles ainda precisam dos macacos alados, uma última vez, para voar por cima dos cabeças de martelo, uma raça de homens sem braços que dão cabeçadas com molas para impedir a passagem de qualquer um. Finalmente, eles chegam ao palácio de Glinda, a bruxa boa. Glinda escuta a história de Dorothy e aceita ajudá-la. Em troca, ela pede o capuz de ouro. Glinda acaba usando então os 3 desejos do capuz para garantir que o espantalho seja levado de volta à Cidade das Esmeraldas, para que o lenhador retorne ao país dos Winks para governá-los, e para que o leão vá para essa nova floresta. No final, ela acaba devolvendo o capuz aos macacos alados, libertando-os para sempre do feitiço. E quanto a Dorothy? Glinda sorri e revela o maior de todos os segredos. Os sapatos de prata têm o poder de levar seu dono a qualquer lugar do mundo, em 3 passos. Dorothy tinha a chave para voltar para casa desde o seu primeiro dia em Oz. Após uma despedida emocionante e cheia de lágrimas com seus amigos, Dorothy pega Totó, bate os calcanhares 3 vezes e pede para voltar para Tiain. Num piscar de olhos, ela roda pelos ares. Os sapatos de prata caem dos seus pés no deserto, perdidos para sempre. Quando ela para, está descalça, no meio da pradaria do Kansas. Ela corre para abraçar sua Tiain, exclamando quanto está feliz por estar de volta em casa. E assim chegamos ao final do livro do Mágico de Oz. Eu gosto muito desse livro porque ele não precisou de vilões clássicos, sanguinários, para conseguir se tornar um clássico. Ele se tornou um clássico justamente por causa da mensagem tão grande e sutil que ele passa ao longo de toda a história. Você percebeu, né? A genialidade do autor ao longo de toda a obra. Os personagens já tinham tudo que eles precisavam o tempo todo dentro deles. O espantalho sempre foi o mais inteligente, sempre fazia as ideias, os planos. O Homem de Lata sempre teve o coração, sempre foi sentimental, chorava pelos amigos. O Leão sempre foi um dos mais corajosos, pois, mesmo com medo, ele se colocava à frente do perigo para salvar os amigos.
E Dorothy, bem, ela sempre esteve com o poder de voltar para casa nos seus pés. Eu acho legal quando a gente percebe e reflete que os 4 personagens andaram o país inteiro só para pedir coisas que eles já tinham. Contudo, foi justamente por causa do Oz, por causa dessa aventura toda, que eles conseguiram sentir, vivenciar e perceber que eles realmente sempre tiveram essas qualidades que eles tanto queriam. No final, essa é a principal e mais importante mensagem do livro, uma mensagem que não podemos nos esquecer nunca, de que muitas vezes buscamos lá fora algo que sempre esteve dentro de nós. Só precisamos ter mais confiança e lembrar que somos mais fortes, inteligentes e mais corajosos do que pensamos. Além dessa mensagem incrível, gostaria também de deixar outra mensagem que me marcou muito no livro, que não importa o quão incrível, mágico e majestoso seja um lugar, não existe lugar como o nosso lar, como diria Dorothy. Agora, infelizmente, chegamos ao final do vídeo. Aos que chegaram até aqui, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e de seguir o canal. Deixa aqui embaixo sugestões de vídeos, o que vocês mais gostaram, críticas. Eu sou o Thiago Escócia e esse foi a história completa do Mágico de Oz. É isso, até a próxima.